Você sabe que todo radicalismo é ruim. Será mesmo? Antes de tudo, a gente tem que entender o que a gente considera como uma ideia radical. E eu cheguei à conclusão que para a gente considerar uma ideia como radical, ela tem que atender a dois requisitos simples. O primeiro deles é que essa ideia tem que estar muito próxima de algum limite sobre algum aspecto sobre o tema. Por exemplo, a ideia de defender uma sociedade sem Estado nenhum é uma ideia limítrofe, porque não tem como ter Estado negativo. Então o Estado zero é um dos limites nesse tema. Mas além disso, para você considerar uma ideia como radical, ela tem que atender um segundo requisito, que é você achar essa ideia ruim por algum ou alguns motivos quaisquer. Então eu, por exemplo, apesar de ser simpático, mais ou menos simpático à ideia de Estado mínimo, ou seja, eu estou mais ou menos para lá, mais ou menos próximo da ideia limite, que é não ter Estado, eu ainda assim considero a ideia de Estado zero, ou seja, de nenhum Estado, como uma ideia radical. A questão é que quando a gente defende uma ideia, obviamente essa ideia não atende ao segundo requisito que eu disse para ela ser considerada radical. Quando a gente defende uma ideia, obviamente a gente não considera ela ruim. E é por essa razão que quando a gente defende uma ideia, a gente não entende que ela é radical. Apesar de a gente compreender que outras pessoas podem considerar isso. E para mostrar de uma vez por todas que a ideia de que todo radicalismo é ruim é besta, basta a gente dar um exemplo bem simples de uma ideia radical que com certeza você não acha que é ruim. Por exemplo, a gente vai concordar aqui, pelo menos a maioria das pessoas, que a ideia radical de usar burca lá no Oriente, que mulheres não podem mostrar o corpo, é uma ideia radical, ou seja, ela é meio limite, né? É claro que ela não é um limite, dá para a pessoa colocar mais roupa, mas ela é próxima de um limite, digamos assim, né? A pessoa está quase toda coberta de roupa e a gente acha que isso é ruim para a mulher, então a gente considera isso como radical. Mas não se esqueça que as pessoas lá do Oriente, os caras que acreditam que mulheres devem andar com muita roupa, elas também acham que mulheres usarem biquíni é uma coisa radical. Afinal de contas, a mulher está quase sem roupa, está quase no limite, e também atende o critério para ele de que essa é uma ideia ruim. Então, para ele, usar biquíni é radical. E eu tenho certeza que você não acha que usar biquíni é radical. Mas tem gente que acha. E mesmo compreendendo que tem gente que acha, não é por isso que esse radicalismo é ruim. O grande ponto é entender que quando você fala para alguém que a ideia dela é radical, muito provavelmente essa pessoa não acha que essa ideia é radical. É por isso que dizer que todo radicalismo é ruim é uma frase sem alvo, porque ninguém que defende qualquer ideia entende que suas próprias ideias são radicais. Se você gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar, se inscreve no canal, dá um joinha e até o próximo Café com Iogurte.